Minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, nós estamos aqui hoje com a Chapa 1, Unidade, Renovação e Ação, onde nós iremos dialogar sobre vários pontos da Chapa, sobre as suas propostas, sobre os seus objetivos para a campanha que vai ter e para o Simprógio. Nós sabemos que teremos eleição dia 2 de outubro. E nós estamos aqui com a presidenta, a candidata a presidenta, Séfora Freitas, e o candidato a vice-presidente, Marcelo Galdino, ok? Então, primeiramente, eu gostaria, no primeiro momento, a apresentação dos dois. Eu vou pedir para Galdino se apresentar como vice-presidente, quem é Galdino e as suas expectativas dessa eleição do Simprógio. Bem, Ronildo, enfim, nós estamos aqui nessa tarefa de apresentar uma chapa, apresentar uma proposta da nossa categoria, e a mim o grupo decidiu que caberia o posto da vice-presidência, né? Eu sou Marcelo Galdino, sou professor do município de Jaboatão, morador da cidade, professor de história, já estou na vice-presidência, na atual gestão, e, como eu disse, o grupo decidiu que poderia e deveria continuar novamente na vice-presidência e pedir para quem está assistindo a gente aqui a confiança, né? Você que já viu o nosso trabalho, pedir a confiança e pedir o voto de quem está assistindo. E aí, minha companheira Séfora Freitas. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui e poder conversar com a nossa categoria. A minha história vem de longe. Eu sou professora de história, sou de Patos, Paraíba, paraibana, mas que já me tornei pernambucana já há alguns anos. E fui diretora do Sintep. Também hoje estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Faço parte da direção do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, e estou na direção do Simprógio. Agora estamos terminando o primeiro mandato na presidência e estamos pleiteando, continuar o trabalho que a categoria já acompanha e que já referenda o nosso trabalho, participando junto com o Simprógio de todas as nossas atividades e de todas as nossas lutas. Então, a categoria já nos conhece. E é por isso que a gente está aqui pleiteando continuar esse trabalho como segundo mandato na presidência do nosso combativo sindicato. Eu não me apresentei, meu nome é Ronildo Oliveira, que sou professor tanto da rede estadual como da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, que nós iremos fazer essa intermediação e esse bate-papo. Primeiro, Galdino, eu queria que a gente iniciasse com o nome da chapa, Unidade, Renovação e Ação. Eu queria que você falasse qual a razão, o motivo da chapa pensar este nome. Veja, Ronildo, vamos por parte, São 3 palavras: unidade, renovação e ação. Unidade porque ninguém faz uma chapa de sindicato, ainda mais uma chapa de um sindicato grande como o Simprógio, somente da vontade de poucas pessoas. No processo de montagem da chapa, desse projeto, que na verdade não é uma chapa, ele é um projeto apresentado à categoria, nós reunimos muitas pessoas, lideranças que já foram dirigentes sindicais, outras que são muito recentes na categoria, OLTs, trabalhadores da base. Nós reunimos muita gente, E aí o resultado da chapa é uma unidade, por 2 motivos. Primeiro, por esse, que é uma unidade com vários atores da categoria, espalhados territorialmente, das escolas de Barra de Jangada, das escolas de Jaboatão Centro, de Cavaleiro, Piedade, das Praias, Prazeres, Jordão. É uma unidade da categoria. E também uma unidade política, porque 2 correntes do movimento sindical
a articulação sindical e também a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil está nessa chapa, né? Ela representa também correntes importantes do movimento sindical a nível não só de Jaboatão nem de Pernambuco, mas a nível nacional. São correntes que formulam opinião, formulam política e vêm de longa data na luta sindical e na luta dos trabalhadores, né? Renovação. Por que renovação? Mas, Galdino, antes de você estar na renovação, eu queria saber o seguinte: a gente sabe que a nossa categoria ele é eminentemente feminino. E eu queria que você colocasse isso. Como é que está essa paridade com a questão que no movimento sindical a gente sempre respeita? Como é que está isso nessa chapa? Está sendo respeitado isso, né? E também aproveitando o GOAN, que é os nossos companheiros, que é administrativo. Como é que está nessa chapa? Ele está simplesmente numa secretaria lá da suplência ou ele tem um espaço de respeito nessa chapa? Eu queria que você colocasse esses 2 pontos. Quando a gente sentou para montar o projeto, né, Cefra, várias reuniões, como eu disse, com vários companheiros e companheiras da categoria, nós entendemos uma coisa, nós entendemos que uma chapa, uma direção sindical, na realidade, ela deve, ao máximo possível, expressar o que é a sua categoria. Então, nesse sentido, nossa categoria é uma categoria amplamente de maioria feminina. Não faria sentido a gente fazer uma chapa que não espelhasse isso. Então, a nossa chapa, na diretoria executiva, são 19 membros, sendo 11 mulheres. Assim como ela é uma chapa, né, respondendo diretamente a tua pergunta, que entende que a nossa categoria ela não é uma categoria apenas de professores e professoras, mas também dos trabalhadores de educação que não são desse segmento, né, que a gente chama de GOAN. Então nós temos 4 companheiros e 4 companheiras na chapa que são do GOAN, porque precisa estar representado, e nós fizemos isso como decisão política, 2 decisões políticas. A primeira, colocar uma maioria de mulheres. É uma decisão política, não é o acaso. Segundo, representar de maneira consistente o GOAN. É uma decisão política, não é um acaso. E terceiro, a questão da renovação. Dos 19 membros da nossa direção, 7 nunca estiveram em direção sindical, nunca estiveram na direção do Simproja. Nós temos até companheira em estágio probatório. Por quê? Porque a gente entende que a categoria se renovou muito, graças à luta sindical. A categoria teve levas de chamamento de concurso e ainda está tendo. E essa renovação ela precisa estar expressa na sua direção sindical. Então, dos 19, 7 são renovação, nunca estiveram, e tem outros 6 que estão somente na primeira gestão, à frente do sindicato. Então, se você for juntar tudo, dos 19, você tem 13 aí, 7 que nunca foram e 6 que estão só na primeira gestão. Então, é uma renovação substancial que a gente apresenta na nossa chapa. Isso para quê? Esses 3 aspectos. A questão das mulheres, a questão do GOAN e a questão da renovação, numa busca de expressar o que é a categoria, para tentar, no máximo possível, espelhar a realidade da categoria. Aproveitando, vou falar de mim, do meu espaço. Nós aposentados estamos representados nessa chapa? Os aposentados e aposentadas estão muito bem representados. Primeiro que a gente tem uma companheira, eu vou falar do aposentado, mas eu não posso deixar de falar de Maristela. Maristela é uma companheira fundadora do Simproja, vem desde as lutas da Proja na década de 1980. Foi 2 vezes, enfim, foi fundadora do Simproja, 2 vezes presidente do Simproja, primeira presidenta do Simproja, e é uma companheira inquestionavelmente de luta, aposentada. E, falando especificamente da Secretaria dos Aposentados, nós temos nosso companheiro Frazão, que é reconhecido, não é nem por a gente da ativa, ele é reconhecido pelos seus pares, pelos aposentados, como muito atuante nesse segmento dos aposentados. Frazão. E essa questão você tem a unidade, você tem a renovação com ação. Mas essa ação, Galdino, é uma ação irresponsável, de qualquer jeito, panfletário, simplesmente para falar o que todo mundo quer, mas sem ter uma responsabilidade concreta, sem ter um estudo sistemático, sem ter um diese ou alguma questão para poder ter uma questão técnica desta ação, ou simplesmente vão fazer qualquer jeito e de qualquer maneira? Que ação é essa que esta chapa pensa? Quando a gente tem passado nas escolas, Ronildo, e nosso projeto de campanha
é cobrir todas as escolas, né, se possível, né, Séfora? Em Manhã, todos os turnos, tarde, o que noite. é um projeto ambicioso, gigantesco. São 152 escolas, Fora os anexos, fora né? os anexos, fora as formações, fora outros locais de trabalho, como a biblioteca, o centro de formação. Mas quando a gente tem passado, Ronildo, a gente tem dito sempre o seguinte: a gente não vai apresentar mágica para a categoria. Qual é a pauta? Nossa pauta é a pauta que está no curso da luta. Não é uma pauta de soluções mágicas, não é uma lacração, né? É uma pauta que está no curso da luta. Mas respondendo objetivamente ao que você colocou, a gente entende que sindicalismo ele é mobilização, mas não é uma mobilização cega. Ele precisa ser uma mobilização que consiga abrir negociação com a devida competência da negociação. E é nesse sentido, você já deu até uma parte da resposta, né? Nós temos, por exemplo, uma parceria importantíssima com o DIEESE nas nossas mesas de negociação, principalmente na questão salarial, mas não apenas, né? Debatemos com a academia, A CNTE. com a CNTE, vai me ajudando, Séfora. Muito conteúdo, Vai a me gente ajudando. aprende, a gente Com a discute, CNTE. debate na CNTE, quando a gente vai para aquelas viagens em Isso. Brasília, que estamos perdendo agora o Mas nós não CNE. podemos perder de vista uma coisa. Esta categoria muito renovada é uma categoria que tem muito também, e a gente tem que estar muito aberto a escutar essa categoria, porque a gente. Eu sempre aprendi na política uma coisa. Você que está na liderança, você tem que, em determinado momento, persuadir o liderado. É normal. Você tem que convencer o liderado, até porque você é liderança. Mas você tem que estar sempre aberto também a ser convencido. Porque, às vezes, o liderado ele tem muita coisa importante a lhe ensinar, muita coisa importante a lhe dizer, e eu estou dizendo aqui liderado sem nenhuma arrogância, tá? Mas nossa categoria também tem muito a nos ensinar. A gente tem Mais muito a na aprender. frente a gente vai falar sobre essa parte de formação, né, de debates. Nesse caso, eu acho que. Acelerado. Mas isso é normal, isso é normal. Vamos agora partir para um outro ponto, que é, veja, essa chapa, ela é uma chapa que representa a direção atual, né? Muitos companheiros fazem parte, a presidenta, que você faz parte dessa nova direção. Então, o que é que vocês têm de apresentar? Ou seja, o que foi feito, Séfora, de realizações que a gente possa apresentar para a base, né? Porque agora sim, porque no nosso caso é como se fosse uma prestação também de conta. Com certeza. Para quem está na direção, vou apresentar para a minha base o que nós fizemos. E eu queria que você colocasse isso. Em primeiro momento, Elzito, que todo mundo já quer, campanha salarial. Não, Ronildo, antes de falar da campanha salarial, eu queria falar sobre quais são as tarefas, os objetivos do sindicato, né? Por que é que o sindicato existe? O sindicato tem como papel fundamental cobrar, denunciar, mobilizar, organizar a luta. Porque, às vezes, muitas pessoas cobram da gente como se a gente tivesse o poder de decisão. A gente tem o poder de pressionar para que o governo tome decisões favoráveis à categoria, né? Então, nesse sentido, o Simproja está fazendo esse papel da melhor forma possível, porque a gente vem mobilizando a categoria, a gente fez uma campanha salarial belíssima que chamou a atenção em nível nacional quando a gente publicava aquelas fotos das nossas atividades de rua, de vigília, de assembleias. Então, a gente cumpriu o papel de mobilizar a categoria para estar junto com a gente nessa pressão e nessa condução da luta. E também, quando a gente vai para a mesa de negociação, a gente vai com argumentos fortes, contundentes, para convencer o governo também dos anseios da nossa categoria. Aí, Ronildo, eu trouxe aqui a nossa carta-programa, onde tem essas 2 páginas aqui das nossas realizações nos últimos 3 anos. Isso aqui é um resumo. Eu estou dizendo em todo canto que quando a gente foi montar isso aqui, eu fiquei surpresa, porque a vida da gente, a vida sindical é tão dinâmica, é tão corrida, é tanta coisa que a gente faz, que às vezes a gente perde a noção do tanto que a gente está trabalhando. Porque o sindicato, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana, não é? E está aqui
inúmeras atividades que a gente promoveu junto com a nossa categoria. Quando a gente divulga nas redes sociais as nossas atividades, são sempre coletivas, porque a luta é coletiva. E nesse ponto também eu sou muito realizada, porque a categoria está junto com a gente. E nessa última campanha salarial, agora respondendo a sua pergunta, não é? Nós conseguimos, com a mobilização, com a força conjunta nossa, a gente conseguiu, sem precisar fazer greve, né? Só com as atividades de rua, a gente negociou e a categoria aprovou em assembleia a proposta que trouxemos do piso salarial na carreira. Porque muita gente não sabe que a lei do piso só garante o piso para quem é início de carreira. E, na verdade, na luta, na argumentação política, a gente tem conseguido o piso na carreira para toda a categoria, para Goan, para aposentados e aposentadas. Então, isso é um ganho assim enorme. Também, além disso, nós conseguimos o respeito à nossa database. É preciso que as pessoas saibam que a nossa database é o mês de abril. Então, a gente conseguiu. E aí a gente vai conquistando e foi avançando em muitos outros pontos. A pauta foi construída coletivamente e nós estamos argumentando, dialogando e arrancando do governo alguns feitos, né? Por exemplo, agora mesmo estando em contenção de despesa, a gente está conseguindo que mais concursados sejam chamados, porque o concurso público é uma pauta prioritária nossa. Então, se a categoria está renovada, né, Galdino? Foi graças à nossa luta pelo concurso público. E aí tem muitos outros feitos que a gente fez em relação à categoria, que você também pode me ajudar. Eu vou complementar em 30 segundos uma coisa que você colocou. A gente conquistou sim o piso na carreira, mas eu quero lembrar que a hora-aula inicial da carreira de Jaboatão, em Jaboatão, ela, a partir agora de setembro, dentro da negociação que foi feita na campanha salarial, ela estará acima da hora-aula inicial expressa no piso nacional. É 0,94%, sabemos disso, mas a questão não é nem o número, é o simbolismo, que essa direção sindical entende que piso não é teto. Isso. E que sim, o piso é obrigação ser pago, mas a valorização profissional, ela não se resume a pagar o piso, não se resume a pagar o piso e respeitar a carreira. Ela pode e deve ir além disso. E esse é papel do movimento sindical. Buscar a valorização profissional não é buscar apenas piso. Não, eu só ia reforçar isso. A questão da gente ressaltar sempre que a lei do piso só garante aquele valor de reajuste para o início da carreira e que é a luta política que tem garantido que isso seja para todo mundo, né, extensivo para as outras, para quem ganha já acima do piso, como você está falando. Quando a gente diz na carreira é isso. É porque tem pessoas que já ganham acima do piso e mesmo assim tem o mesmo reajuste, que é o justo, que é o merecido, para que o salário não fique achatado, não fique defasado. Ô Galdino, a gente vê muitos escândalos, né, de campo de corrupção, desvio de recursos, né? Eu queria saber como é que esta direção trabalha essa questão da transparência financeira, porque os recursos não é de quem está na direção, ele é de uma categoria. E como isso é feito, e como é feito essa transparência para que aquele associado e associada do Simproja possa dizer assim, não, eu tenho confiança que tudo que está ali sendo colocado foi aprovado, debatido, discutido, com muita transparência. Eu queria que você colocasse esta questão. Vou até ampliar, Ronildo. Quando você coloca da direção, não é apenas da direção, é da direção e um compromisso da chapa 1. Tá certo? Da transparência e da boa gestão dos recursos sindicais. Você mesmo colocou. É recurso, nós estamos tratando com recurso da categoria, né? Então, é uma tarefa muito
muito grande, né? Mas a gente tem que seguir por certos princípios, né? Que é o princípio da transparência, o princípio de gastar bem, não é nem gastar, investir bem, né? E de maneira muito simples, nossas finanças, enfim, nossa gestão de finanças, nós temos uma assessoria contábil que passa por ela de maneira técnica, planejada, não é um gasto, não é um investimento que é feito de supetão, há um planejamento, né, da direção, e é tudo passado pelo nosso Conselho Fiscal. Todos, minuciosamente, as mínimas coisas são expostas para que o Conselho Fiscal, de maneira independente, quero botar bem claro, o Conselho Fiscal independente, ele analisa, estuda, dá o seu parecer, mas não para aí, né? Mesmo independente, mesmo dando o seu parecer, o parecer do Conselho Fiscal e o resumo dos investimentos, da movimentação financeira, né? Tanto com o que é arrecadado, quanto com o que é investido, o patrimônio também, é aberto para a categoria em assembleia. Nós chamamos assembleias, que são assembleias cheias, né? Pelo menos as nossas últimas de prestação de contas são assembleias cheias, e quero dizer para a categoria, tem que ir para a assembleia de prestação de conta, porque ela é importante, né? Tem que prestar atenção, tem que opinar, e nós apresentamos de maneira aberta e transparente para a categoria, mas também não para por aí. Quem tiver dúvida, quem quiser se aprofundar mais, todo o material que passou pela assessoria contábil, que passou pelo Conselho Fiscal, ele está aberto e disponível para a categoria. Quem quiser ver, quem quiser estudar, quem quiser auditar, quem quiser tirar dúvidas, é arquivado na sede do Simproja e está lá aberto, transparente, porque não é nosso, Séfora, não é nosso, Ronildo, é da categoria. E a gente tem procurado, a gente busca sempre a legalidade, né? Tem todos os papéis, tudo que a gente faz é muito documentado. Nós somos rigorosos com nós mesmos, né? Tudo que a gente faz está lá documentado. E também a gente, inclusive, agora contratou uma equipe para fazer a documentação dos imóveis, porque os imóveis foram comprados há muito tempo, tinha contrato de compra e venda, mas a gente está fazendo registro patrimonial com uma equipe especialista nisso. Então, nós temos muito cuidado com todo o patrimônio, com todo o recurso da categoria. Aproveitando, Cefro, que você está falando aí, eu queria que a gente tocasse o seguinte assunto. Nós temos hoje, na área da comunicação, de uma forma geral, um trabalho muito forte. Desde a pandemia, essa questão da comunicação, ele tornou-se uma questão mais essencial. Como é que está essa questão da modernização, da comunicação do Simproja? O Simproja ficou para trás, ou ele se modernizou, ou ele deu um passo e está acompanhando toda essa questão da nova tecnologia que se apresenta? Ô, Ronildo, isso aí é mais um item. A gente tem que contar para a categoria da gente os elogios que a gente recebe, não é? É mais um item que tem destaque quando a gente vai para as reuniões com os outros sindicatos em nível nacional, porque a gente é modelo, a gente é inspiração para outros sindicatos. A gente fez a criação de um estúdio Paulo Freire, na nossa sede. A gente tem feito vários programas, né? O Simproja Cast, que a gente faz o Simproja em Ação, o Jurídico Informa. Então, a gente tem dialogado muito bem com a nossa categoria, né? Atualizando a tecnologia com equipamentos modernos, né? Com assessoria também competente. E a gente está aprendendo também. Eu sempre digo que o Simproja é muito enxerido e a gente não quer ficar para trás, não. A gente quer ir na frente. E a gente tem conseguido muitos avanços em relação à comunicação. A gente tem feito, além desses programas todos, a comunicação semanal, contando para a categoria o que a gente faz durante a semana, porque nós temos muitas tarefas, né? Os diretores são apenas 19, cada um corre para um lado para dar conta de todo o trabalho sindical. Mas, além disso, Ronildo, a gente ainda tem produzido livros, cartilhas, né, para a categoria ficar bem informada, né?
E não posso deixar de falar em relação à comunicação com a categoria, né? A gente tem ido nos locais de trabalho e a gente também entrega um kit de excelente qualidade que o povo tem orgulho de usar, nossa camisa, né, com a cor da moda, o laranja, que foi. A gente foi consultar e vimos que a cor da moda, além da garrafa térmica, então o pessoal se sente acolhido, sente mimado. É um mimo que a gente dá para a categoria, que também faz parte dessa comunicação e também é o uso do recurso da nossa categoria. Então, temos feito vários programas, temos feito transmissões das nossas atividades, a gente transmite os seminários que a gente faz, deixa gravado no YouTube, no Instagram. Então, é uma comunicação que aproximou muito a gente da categoria. A categoria sabe por onde a gente anda, a categoria sabe o que a gente está fazendo, e isso é muito bom para a gente que se sente bem acompanhado e bem acolhido, e também é bom para a categoria que está acompanhando e sabendo os investimentos que estamos fazendo em seu benefício. E até, Sérgio, só para colocar, com a nova inteligência artificial, nós temos até gente da nossa direção fazendo cursos sobre inteligência artificial para a gente poder, que é uma proposta já da Chapa, de poder nessa nova tecnologia se aprofundar na inteligência artificial e transformar a inteligência artificial em benefício das propostas usar a inteligência artificial para o bem sindical, né? Exatamente. Muito bem, saber usar. Saber usar. Em relação aos nossos investimentos, né? Um dos investimentos que a gente fez assim que assumiu o nosso mandato anterior, a gente fez investimentos na Secretaria do Jurídico. Além dos investimentos na Secretaria de Comunicação, a gente fez grandes investimentos na Secretaria do Jurídico. Antes a gente tinha um só advogado para atender a categoria. Aí a gente ampliou a equipe, Ronildo. A gente contratou um escritório renomado que já tem um currículo de defesa do movimento sindical, e de uma advogada, a gente passou a ter 3 advogados potentes, né, de grande reconhecimento. Além do mais, a gente também contratou uma estagiária que ajuda nos encaminhamentos das ações, das questões jurídicas, e definimos uma funcionária para ficar exclusiva no jurídico. Por quê? Porque a Secretaria do Jurídico é muito demandada. Nossa categoria vem muito procurar, tirar dúvidas, né? E o jurídico está sempre à disposição dos nossos associados e associadas. E aí a gente achou que era importante investir nessa secretaria. E é importantíssimo. Tudo que venha em benefício da categoria tem que ser, de fato, investimento. E aí vamos para algumas propostas da Chapa. Galdino, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a questão da valorização profissional, né? E aí você tem a questão do próprio piso, concurso público, questão da liberdade de cátedra, que está tendo muitas questões, as gratificações que estão aí. Eu queria que você pudesse fazer um debate, uma apresentação sobre todas essas questões. Primeiro, Ronildo, eu acho que a gente tem que partir de uma concepção ou de uma contraconcepção ao que é hegemônico hoje, em relação à valorização profissional, não só em Jaboatão, mas até no Brasil. O que você tem hoje, né, e Jaboatão isso se aprofundou há alguns anos e se manteve, e a posição do Simproja é contrário, você tem uma concepção de valorização profissional sempre atrelada à meritocracia, né? A gente tem que colocar como posição sindical, posição do Simproja, que não tem como ser assim, não tem como você pensar a valorização profissional, pensar a valorização do trabalhador, pensar a carreira, pensar a progressão por meio de meritocracia. Ainda mais numa rede com as características que a rede municipal de Jaboatão tem, que é uma rede de escolas, na sua maior parte, extremamente precárias, em grande parte insalubres, onde você tem uma quantidade de alunos PCDs, de alunos com diversos transtornos que não têm a devida assistência, que demandam demais na sala de aula do professor, que demandam da estrutura toda da escola. Não tem como você construir o que essa concepção meritocrática quer,
que é índice, e atrelar a valorização profissional a índice. Primeiro ponto, eu acho que para limpar o terreno, a gente tem que pensar assim, né? A gente não tem essa concepção e a gente combate essa concepção, mesmo ela sendo hegemônica no atual governo municipal. A gente tem que dizer isso. No mais, não tem segredo. São as pautas de sempre. Nossa concepção de carreira não é a concepção de carreira hegemônica na cidade. Nossa concepção de carreira ela passa por 3 pontos. Ela passa pela titulação, ela passa, sim, pela avaliação do profissional, não tem nenhum problema, mas passa também pelo tempo de serviço. Mesmo não estando hoje no nosso plano de carreiras, é parte da nossa concepção, esses 3 pilares de carreira, esses 3 pilares relativos à valorização profissional. No mais, é o respeito ao piso, mas não o piso como teto, é respeito à carreira, né? E tem as questões muito peculiares de Jaboatão que nós não podemos esquecer, Séfora. Por exemplo, a trabalhadora lá da creche, lá do CEMEI, da educação infantil, ela não progride. Isso é um absurdo, entendeu? E isso a gente já cobrou em mesa de negociação, a gente já se reuniu com essas trabalhadoras, porque na imensa maioria são mulheres, e pode estar certo, companheira, é compromisso dessa chapa continuar essa luta. A gente não pode admitir 2 classes de trabalhadores em educação. Os que progridem e a professora de creche, a professora de CEMEI, não progredir. É compromisso nosso. Ô, Galdino, assim, mas nesse ponto a gente já avançou, porque já foi construída a minuta, né? E a gente já está fazendo o debate para concretizar essa reivindicação delas passarem vamos continuar a progredir, fiscalizando, né? vamos para implantar isso. Vamos chegar até a implantação. Vamos até o fim. Assim como é compromisso com as nutricionistas, né, que tem esse problema da lotação das nutricionistas, é compromisso nosso continuar pressionando o governo para regulamentar isso, para organizar isso. É compromisso nosso com os que entraram agora, que são apoios, que são assistentes de educação infantil, que estão ganhando hoje abaixo do salário mínimo e tem que receber um abono para chegar no salário mínimo. Continua sendo compromisso nosso, nós estamos na luta. É compromisso nosso a questão do Vale Alimentação. Você não tem como, Séfora, numa cidade, numa rede que você tem hoje, na casa de alguns milhares de alunos que precisam de apoio, os profissionais que são contratados, eles não ganham abaixo de um salário mínimo, não passam 8 horas e não têm direito a um vale-refeição. Ao mesmo tempo que a prefeitura faz o concurso, ela cria, ela própria, as condições das pessoas não ficarem no concurso. Então nós temos que bater nisso, companheiros. E o resto, Ronildo, é o de sempre. É a valorização do GOAN, é a valorização do nosso profissional. Você falou da liberdade de cátedra, né, para eu não esquecer. Né, companheiros e companheiras, nessa obsessão dessa concepção meritocrática de educação, nessa obsessão de atingir índices, o que nós temos hoje em Jaboatão é, ao mesmo tempo, uma pressão para atingir índices, mas sem dar as condições necessárias na escola, de estrutura. Né? Companheiros e companheiras, essa pressão para atingir índices, na nossa concepção, ela não pode e não deve ser um objeto nem de assédio e nem de tolher qualquer liberdade ou fazer qualquer fiscalização em cima do trabalhador e trabalhadora em educação. O Simproj, ele tem que ser, Séfora, eu vou encerrar aqui, ele tem que ser o espaço que defenda o trabalhador da multiplicidade de assédios que ele tem hoje. Ele tem um assédio institucional, ele tem um assédio, muitas vezes, da falta de diálogo no chão da escola, e o Simproj precisa ser isso. E a liberdade de cátedra, Ronildo, ela é um desses pontos que hoje estão sendo assediados. E o Simproj e essa chapa tem que se comprometer, e nós estamos comprometidos a ser uma fortaleza em defesa do trabalhador. Mas a gente já fez um trabalho em relação a isso, quando a gente reivindicou uma reunião com o governo para debater aquele documento Gestão Nota 10, que é um documento extremamente autoritário, a gente disse isso em mesa, e a gente combateu e acordou que não ia ter aquele cartaz que eles queriam colocar para expor a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras na escola. Eles tinham uma proposta de botar as faltas, e às vezes ninguém falta porque quer, às vezes a pessoa falta porque está doente, porque teve um problema na família. Então, a gente tirou esse cartaz, essa exposição da categoria. E também outra coisa que a gente debateu e combateu bastante foi aquela história de botar uma pessoa, Ronildo, na sala de aula para compor
acompanhar a aula da professora. Isso é uma agressão à liberdade de cátedra. E em mesa a gente disse isso, a gente não aceita a avaliação, o acompanhamento, tem várias outras formas diferentes de serem feitas. Agora, botar uma pessoa para assistir a aula é constrangedor, e isso é tirar a liberdade de cátedra, e a gente combateu. Ô Séfora, para que a gente tenha um bom ensino e aprendizado, nós temos que ter umas condições de trabalho. E aí as condições de trabalho são de vários aspectos, seja ele do campo material, ou de escola em si, ou do campo também pessoal, psicológico, das condições de eu me sentir bem naquele ambiente. E como é que pensa a Chapa 1 sobre isso? Isso é um problema grave em Jaboatão, né? As escolas de Jaboatão muitas são improvisadas, muitas são assim problemas estruturais gravíssimos, e a gente já debateu muito com o governo sobre essas condições físicas, estruturais das escolas, porque muitas delas não foram construídas para ser escolas, são locais adaptados, mal adaptados até, né? A gente pode dizer. Então, são problemas graves. E a gente fez inúmeras reuniões pedindo reforma, manutenção, a climatização das salas de aula. E, Ronildo, a gente conseguiu, né, que fossem contratadas algumas empresas e que estão avançando muito devagar ainda, mas algumas escolas já estão sendo climatizadas, alguns ares condicionados já passaram por manutenção, estão fazendo manutenção nos prédios, mas isso é pouco, isso é muito pouco, e a Chapa 1 quer muito mais, e a gente vai acompanhar e vai cobrar que essas estruturas sejam melhoradas, que sejam respeitados os números de estudantes por turma, né? Que chegue o apoio para acompanhar as crianças que têm laudo. Ontem eu fui em uma escola que tem 102 crianças com laudo, porque além dessas devem ter outras que não têm o laudo ainda. E só tem, Ronildo, 13 apoios. É desumano. E a gente luta para que todos que fizeram o concurso sejam chamados e chamadas, e que tem que fazer mais concurso. Agora, por que é que o povo está desistindo? Por causa da remuneração, que é muito pequena. E aí a gente já disse isso também em mesa e vai continuar lutando e pressionando para que seja revisto essa remuneração que as pessoas estão ganhando e as condições de trabalho, como o vale alimentação, o transporte e tudo mais. Então, é luta do Simproja, naquele tripé que Ronildo falou, né? Que Galdino falou, das condições de trabalho, valorização profissional e formação permanente. Esses 3 pilares estão destrinchados numa pauta extensa que a categoria traz para a gente, e a gente vai para cima, vai fazer a luta em relação a isso. Lembrando que a gente não tem o poder da caneta, mas a gente tem o poder da argumentação. Galdino, Cefro colocou no tripé, o terceiro tripé é a questão da formação permanente. E eu queria que você abordasse um pouco, principalmente essa questão da política sindical, temas educacionais. Mas eu eu estava avaliando a Chapa, Galdino, e analisando as pessoas que estão nela, e eu achei uma coisa interessante. Que eu queria que você fizesse essa reflexão, que você fosse falar da formação permanente. É que a maioria dos novos diretores que estão vindo para a Chapa, todos eles, só 2 outros que não são, mas todos eles são da OLT, Organização no Local de Trabalho. E eu queria que você colocasse essa questão, porque ou seja, é um espaço que está fomentando e trazendo novas lideranças para ocupar o espaço de direção. Como é que vocês vão ver essa questão da formação permanente? Então, Ronildo, OLT, Organização por Local de Trabalho, em alguns outros sindicatos isso tem outros nomes, né? Delegado de base, mas basicamente é o seguinte, né? Essa gestão do Simproja, que se encerra agora, ela resolveu investir muito na representação da base, ou seja, cada local de trabalho, né, Cefra, nós
demandamos, digamos assim, partiu da direção sindical, que cada local de trabalho elegesse 2 representantes, né? Cada escola, enfim, cada CMEI, cada creche, 2 representantes para estarem presentes num grande colegiado, que é o colegiado das organizações por local de trabalho, as OLTs. Seriam o quê? Seriam as lideranças da escola, as lideranças do local, né? E dessas, Ronildo, obviamente, você acaba por ter, e não é à toa que a chapa tem essa presença desses companheiros que estiveram até recentemente nas OLTs, ainda são, né? Na realidade, ainda são. São OLTs. Né? Por quê? Porque essas são as lideranças que partem dos locais de trabalho. Que é assim que deve ser. Né? Como é que você renova um sindicato? Você tem 2 caminhos para renovar o sindicato: na luta ou na liderança local, que as duas coisas não se separam, luta e liderança local. E é muito, como é que eu vou dizer, salutar, né, que a gente tenha conseguido exatamente renovar com lideranças de base, né? E essas lideranças de base nós passamos durante esse mandato, fizemos alguns debates, fizemos formação, né? Claro que isso tem que se aprofundar, claro que a gente tem que continuar, né? A questão da formação permanente, quando a gente está falando, não confundir, companheiros, com aquela formação que a Secretaria de Educação dá. É formação político-sindical, tá certo? O sindicato, por natureza, ele é uma organização de combate e de resistência da classe trabalhadora. E nós precisamos ganhar corações e mentes da nossa classe trabalhadora, da nossa categoria, para as pautas da classe trabalhadora. Nesse sentido, é compromisso da nossa chapa e é necessidade da luta de classes no mundo atual você disputar corações e mentes, disputar ideologicamente os trabalhadores que são bombardeados noite e dia por fake news, né? por a ideologia burguesa. Nós precisamos de quê? Nós precisamos investir mais e melhor em formação. Conseguimos fazer isso com os OLTs, Séfora. Precisamos continuar e aprofundar e fazer mais amplo do que os OLTs. Precisamos ter nossa categoria formada politicamente. Mas, Ronildo, além disso, Galdino, a gente defende a formação permanente que é promovida pela Secretaria, que seja de melhor qualidade. Né? Porque não é quantidade de formação que está cumprindo a lei. A gente quer que as formações sejam de excelente qualidade, com especialistas e tudo mais. E a gente faz a formação da gente, que é a sindical. Nessa formação, a gente fez várias atividades. A gente fez seminários, a gente fez a conferência. Ontem mesmo eu cheguei numa escola e a professora dizendo assim, aquela conferência foi maravilhosa, eu fiquei emocionada, porque a gente trouxe palestrantes de fora, de peso, e a gente quer continuar fazendo isso. Então, a gente faz encontros, a gente faz plenárias para fazer a escuta da categoria. Tudo isso é formação, né? Quando a gente edita um livro e distribui o livro, é formação. As cartilhas. Então, a gente fez debates, seminários, encontros, plenárias, conferências. Tudo isso é a nossa parte da formação. E, ao mesmo tempo, a gente cobra que melhore a qualidade da formação promovida pela Secretaria. Nesse ponto, eu queria fazer que é uma obrigação deles fazerem isso. Mas a gente não quer qualquer formação. A categoria da gente tem gente com mestrado, tem gente com especialização, doutorado. Então, precisa ser formação de alto nível também. E que seja formação, eu vou só aprofundar, não vou, não é nada de contraponto, e que seja uma formação significativa com as reais necessidades do que está passando no chão da escola. As reais necessidades, os conflitos, a necessidade de mediação, a necessidade de tratar mais e melhor da questão da gestão democrática, dos conflitos com a comunidade, e que não seja só uma formação para estar na obsessão de atingir índice. E a gente vai continuar fazendo, né? Discutindo os temas educacionais que a gente traz
É porque é muita coisa, Ronildo, para falar. Eu tô vendo. A gente traz palestrantes da CNTE, né, para falar sobre os temas educacionais, sobre os direitos trabalhistas. Então, a gente, na nossa carta-programa, tem muito desses temas que a gente pretende fazer no próximo mandato. Zefra, aproveitando essa sua. Tem tanta coisa para falar. Aproveitando essa questão de seminários, encontros, conferências, eu queria que você abordasse, porque a gente precisa ter um pé também, é uma questão que sempre foi colocada no movimento sindical e também para o movimento acadêmico, a gente precisaria sempre fazer essa ligação. A academia com a gente, como a gente chama, a gente que está no pé na escola, né? No chão da escola. Como é que está essa parceria? Academia com a gente, trabalhadores da educação, que estamos lá no pé, no chão da escola. Quando eu me apresentei aqui, eu disse que eu faço parte do Centro Paulo Freire. Então, isso é uma forma da gente se aproximar também da academia e da universidade. A gente também tem assento na Cátedra Paulo Freire, que é da UFPE. Também é uma forma da gente estar em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Lá a gente tem bom trânsito, o Simproja é bastante respeitado e a gente tem planos de fazer convênios para cursos e para aprofundamentos da nossa categoria. Mas a gente já promoveu a participação da categoria em muitas atividades com a Universidade Federal, como, por exemplo, o colóquio internacional, né, que aconteceu. Para o ano vai ter outro colóquio internacional. A categoria pode ficar certa que vamos viabilizar a participação dos nossos companheiros e companheiras. Então, Ronildo, a gente precisa fortalecer esse diálogo para que a categoria tenha mais oportunidade também de se afastar para cursos, né? Esse ano foi uma pauta bem difícil, mas a gente conseguiu, todo mundo que fez o requerimento, que precisou de se afastar para cursos, a gente trabalhou e conseguiu que essas pessoas tivessem a licença que tem direito. Porque às vezes a pessoa tem direito à licença, mas nem sempre o direito é respeitado, nem sempre o direito é cumprido. Muitas vezes a gente tem que ir para a luta para conseguir, e isso a gente conseguiu viabilizar, porque nossa categoria gosta de estudar, gosta de se preparar e tem compromisso com a educação pública. Zefra Galdino, se a gente fosse aqui... Eu ainda tenho mais... Se a gente fosse ficar com o tempo, seria muito mais extenso de muito ponto. Não sei se tem algum ponto a mais. Tem. Então fica à vontade. Olha, eu marquei aqui algumas coisinhas que eu queria ainda ressaltar dos nossos compromissos e das nossas lutas, né? A categoria recebeu... Todo mundo, inclusive o Goan, recebeu computadores. Mas a gente sabe que os computadores tiveram uma vida útil muito pequenininha. No instante, morreram. Muitos já se foram. E a gente está pleiteando que novos computadores, novos equipamentos sejam distribuídos para a categoria, para que a categoria possa trazer a educação tecnologicamente, precisa do equipamento para trabalhar. Uma outra coisa que também é pauta nossa é que o enquadramento por tempo de serviço, por progressões, seja automático. Ora, se a prefeitura já sabe que a pessoa tem aqueles cursos e tem o tempo, por que não fazer o enquadramento automático? Séfora, se ele publica, se a prefeitura, veja a contradição, se ela publica a lista de escolas que atingiram o índice, ela sabe quem trabalha naquela escola e pode progredir. Não há sentido que o trabalhador ele tenha que provocar levando em consideração e tendo por base o que a própria secretaria publica. Aí, Ronildo, falando ainda do Simproja, dos investimentos do nosso recurso, a gente não citou, e eu acho importantíssimo a gente citar, é que o Conselho Fiscal fez uma orientação para a gente, e a gente escutou também da categoria a questão da sustentabilidade e da economia mesmo. Então, é uma novidade, estamos já finalizando
a energia solar no Simproja. Estamos instalando, fazendo as adaptações estruturais necessárias e nosso sindicato vai ter energia solar, que vai atender a sede, a subsede e o Sinafol. Isso é pensando no conforto, na economia e na sustentabilidade do país. E uma outra coisa que também quero falar é que nós temos convênios. Muita gente não sabe, mas os associados têm direito a vários descontos, convênios com várias empresas e entidades, e a gente vai trabalhar para ampliar esses convênios em benefício da nossa categoria. E faltou uma coisinha que a gente ainda não falou, é sobre as eleições para diretores, Ronildo, Galdino, que foi uma luta ferrenha nossa. Por que a gente defende a eleição para diretor? Porque o diretor deixa de ser indicação, ele deixa de ter o seu mandato frágil, podendo ser retirado a qualquer momento ou podendo ser manipulado, e com a eleição vai ter um mandato, ele vai tem que ouvir e respaldar o que a categoria e a comunidade deseja. Então, a eleição para diretor é a eleição, a gestão democrática. E nós vamos trabalhar ainda mais pelo fortalecimento do conselho escolar. Aí sim, a escola vai ter uma gestão democrática de fato. Olha, tem muita coisa para falar, viu? Você esqueceu de falar uma coisa da eleição para diretor. Que quando a gente avançou para a eleição em 2022, a gente já falou disso, mas só para ressaltar, quando a gente avançou para a eleição em 2022, ela era uma eleição com o voto universal. Agora nós conseguimos dar um passo adiante, onde você tem o voto paritário, ou seja, o voto dos trabalhadores efetivos em educação, ele passa a ter um peso maior do que o voto da comunidade, e isso é um avanço porque isso dá mais poder à nossa categoria. Ainda faltou uma coisa. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer outro programa. Eu quero falar também. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir, Céfala, faça os seus complementos que você tem, que acha que deveria colocar, depois Galdino faz o dele e a gente encerra. Olha, eu sei que a gente tem tema para outro programa. Eu só queria citar depois a gente faz outro, é a representação da gente, Ronildo. Eu só quero chamar Galdino de Ronildo. Olha, eu sou muito bonito, viu? É que a gente parece. As nossas representações, porque além de todo o trabalho sindical que a gente faz, a gente tem assento em vários espaços. Além dos que eu já citei, nós também temos assentos em vários conselhos, né? E nós temos voz ativa nesses conselhos. A gente influi, a gente argumenta, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, o CACS Fundeb. Então, a gente está também nessas representações. Conselho Administrativo da Jaboatão Prev, que ajuda a administrar os recursos dos servidores públicos das nossas aposentadorias, que é importantíssimo. E algumas dessas representações, nós colocamos pessoas da base. A gente tem representação da base nesses espaços. Vou terminar, porque senão... Tem mais? Não, eu acho que são esses itens, por enquanto, planejados para agora. Galdino, tem mais algum ponto? O Ronildo ponto? teria muito mais coisa, porque... O tempo está acabando. Como a gente está apresentando um projeto para a categoria, e como eu disse no início, uma chapa ela tem que tentar ao máximo possível espelhar a sua categoria e tentar dar respostas e construir pautas de luta e encaminhar essas pautas dos problemas da categoria. Eu só coloco um que eu acho que nós temos que ter grande sensibilidade, nossa chapa tem, e nós precisamos aprofundar na luta com o governo mesmo, essas questões, que é a questão de como hoje a nossa categoria ela adoece. Nós precisamos cobrar do governo mecanismos no âmbito da Secretaria de Educação de mediação de conflitos, principalmente mediação de conflitos. Precisamos cobrar do governo municipal a reabertura do CASP, que fechou em dezembro, que é um aparelho importantíssimo para o servidor público da educação que vem adoecendo, que tinha ali um apoio e que foi fechado. Nós vamos cobrar essa reabertura, como nós precisamos cobrar da secretaria mecanismos, aparelhos eficazes de mediação de conflitos no interior das escolas, né? Seja no interior das escolas ou seja até mesmo com
muitas incompreensões que às vezes há da comunidade e que só adoece o trabalhador, né? Então, E combater a meritocracia, que é uma das principais causas de adoecimento, que é as cobranças de resultados cobrança e de de metas. resultado. Então, veja, a questão do adoecimento, ela tem que estar também, ela está também no nosso radar e vamos tratar isso, porque nós não queremos ter uma categoria passando mal, adoecendo, enfim. E se houver investimento nas pessoas e nas estruturas das escolas, eu acho que não precisa de gestão nota 10, não precisa de metas, porque a nossa categoria tem compromisso com a educação e sabe fazer bem feito. Agora, precisa de ser valorizada e ter condições de trabalho. Eita! Posso dizer agora que para os finalmente? Sim. Agora eu posso, né? Então, Mas eu tenho uma coisa. Eita! É uma surpresa, tá Fica à certo? Para quem tá vontade. assistindo, eu não vou deixar isso passar, não. Para quem tá, e Cefra vai me ajudar. Para quem tá assistindo o programa da Chapa 1, tá certo? Tô eu e Cefra aqui, Cefra presidente e eu vice, mas é uma grande honra a gente ter o apoio de Ronildo, tá certo? Ronildo que foi 4 vezes presidente do Simproja. Ronildo que é reconhecidamente uma figura de luta na categoria, e eu não podia deixar de dizer isso não, Cefra. A gente tem com orgulho o apoio de Ronildo. isso aí com certeza é um grande apoio. Eu fico feliz porque eu estava refletindo hoje nas minhas meditações que eu faço. Uma coisa lá atrás, eu entrei no sindicato só para colocar num racha. Eu entrei num racha. Teve um racha, na época era a corrente sindical classista, se dividiu e eu fui convocado para participar dessa direção. E desde aquela época, Galdino e Cefra, eu sempre achei que eu nunca concordei com aquele racha. Foi um racha e eu sempre tive um interesse, um desejo de vida de ver todo mundo unido. E hoje, fazendo minhas meditações, como todo mundo sabe, eu não estou fazendo parte da chapa, mas eu estou saindo como se eu tivesse concluído aquele meu objetivo. Eu hoje estou saindo e nós conseguimos a unidade de todas as lideranças do sindicato. Porque hoje, apoiando essa chapa, Cefra, e orgulho, apoiando essa chapa, nós temos o primeiro presidente do Simproja, o companheiro Wilson Macedo. Nós temos o segundo presidente, o companheiro Iron Mendes. Nós temos, no meu caso, eu como presidente. Nós temos a companheira Maristela Ângelo, presidente. Unimos todas as forças políticas que estavam separadas. Temos a companheira Fernanda Ângelo, de luta, que está conosco. Ou seja, companheiro João Eudes, de luta, que estão conosco. Ou seja, Dilson, companheiro. Então, Eugênia. Então, o que eu quero colocar é que todos aqueles que no passado, por uma questão da política, se separaram, se dividiram, hoje, olhando a política que está acontecendo no mundo, estão juntos. Outros poderiam estar, mas infelizmente pelos desejos particulares, individuais e não coletivos, acharam conveniente trilhar outros caminhos. Mas esta aqui é uma chapa de unidade. E hoje eu saio, Galdino e Cefra, muito tranquilo. Então, assim, cumpriu o que eu sempre desejei, unir todo mundo. Todo mundo está unido. Você sai da direção. Luta, não, a gente não vai deixar você sair. Lutar, como nós temos aquele tempo, lutar sempre vale a pena. Agora, as considerações finais, companheiro Galdino. Ainda tem considerações finais, as considerações finais para a gente encerrar mesmo. É muito simples. Companheiros e companheiros, não tem mágica, não tem proposta mirabolante. Eu já disse isso aqui. O que tem é trabalho feito. O que tem é pedir seu voto, sua confiança mais uma vez. E acabou a eleição, a gente vai ganhar. E aí a gente vai fazer o seguinte, para a luta com unidade. E eu resumo com isso. Quando a gente terminar a eleição, Cefra, ganhando, nós vamos pegar a nossa categoria, pegar as pautas e vamos para a luta com unidade, como fizemos nesses últimos 3 anos. Cefra Freitas, suas considerações finais. Eu sempre digo que eu ando muito bem acompanhada. E eu sou aluna, eu posso dizer assim, Ronildo foi um grande mestre que eu tive na luta sindical. Eu sou privilegiada no sentido que eu tive mestres como Helena Araújo,
Eu fui da direção de Helena Araújo, como Fernando Melo. Tenho seguido muito e observado muito o trabalho de Tereza Leitão, que é a companheira que começou lá no Sintep. Paulinho. Quando eu entrei, Tereza era presidenta do Sintep, quando eu me filiei ao Sintep. O companheiro Paulinho, grande Paulinho, gigante, e o companheiro Ronildo. Então, é uma escola, uma universidade onde eu me formei arrodeada de pessoas potentes. E aprendi muito e estou aprendendo com os companheiros da direção sindical, do cotidiano, os companheiros da escola. E a gente só quer apenas continuar esse trabalho. A gente tem feito um trabalho que está sendo reconhecido pela categoria, mas para que a gente continue esse trabalho exitoso de luta, de organização da luta, é preciso que o voto caia na urna. Então, você, companheiro e companheira, que vem nos acompanhando, que reconhece o nosso trabalho, não deixe de votar. No dia 2 de outubro, o voto é na Chapa 1 para o Simproja continuar sendo sempre firme na luta. É isso, companheiros, companheiras. Chapa 1, unidade, renovação e ação.